O tema da minha mensagem hoje é um viver memorável. Ao que eu e você precisamos entender que nós precisamos projetar um impacto, não apenas em vida, mas inclusive no que nós podemos chamar no pós-vida. Uma vida memorável depende de uma decisão, depende de uma escolha. E a Bíblia fala de gente que teve a sua memória apagada pela maneira errada como se conduziu. Por exemplo, Êxodo capítulo 17, verso 14. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Deus disse: esses não serão apenas julgados, eu não vou permitir que eles sejam lembrados. E diz: eu vou eliminar não apenas eles, eu vou eliminar a memória deles, eu vou eliminar a lembrança deles. De novo, não é quem você é, tanto pequeno como grande. É aquilo que você escolhe ser, é aquilo que você escolhe fazer. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: Deus abençoa aqueles que o temem, tanto pequenos como grandes. Porque muitas pessoas, elas ficam se desculpando por não escolher viver de forma memorável, quase como quem diz: não, eu não fui favorecido. O destino, as circunstâncias não me favoreceram. Então as pessoas às vezes ficam dando desculpa quando elas poderiam simplesmente fazer a escolha. Ah, eu não fui favorecido. Ah, pastor, seu primeiro presente antes de nascer foi uma Bíblia. O senhor foi alfabetizado lendo a Bíblia. Eu não, faça isso com a próxima geração. Nós podemos escolher mudar. Toda pessoa que escolhe dar o melhor de si a Deus vai experimentar o favor de Deus. Toda pessoa que escolhe dar o melhor de si vai provocar resultados, mas a escolha é nossa. Ao longo de uma vida eu tenho sido chamado de fanático. Gente que não entende um estilo de vida de oração e de jejum, gente que não entende um estilo de vida de generosidade, gente que não entende a intensidade e a paixão pelo reino ou pelo exercício do ministério. Eu tenho sido criticado por colegas de ministério, de quem muitas vezes eu ficava dizendo: de você, do sindicato, eu tinha que ter compreensão e não necessariamente oposição. Mas eu e você não precisamos do aplauso de ninguém. O que importa, no final das contas, é o sorriso no rosto de Nosso Senhor. Durante muitas vezes, em situações que temos que enfrentar como liderança, minha conversa com o presbitério tem sido: o que nós precisamos é que o Senhor Jesus olhe para nós com um sorriso de satisfação. O único like que importa é o joinha dele para nós. É Ele dizendo: eu me agrado das escolhas que vocês estão fazendo. Mas sabe, muitas vezes decisões de honrar o Senhor não vão ser compreendidas. Para dar o melhor a Deus, você precisa se sacrificar. Você precisa morrer para si mesmo. A questão é: o que Deus espera de mim? No início do meu ministério, eu percebi, discerni algo que Deus queria de mim. Ele me orientou a nunca ter um ganho pessoal com a venda dos meus livros. Na época eu não sabia que hoje estaríamos chegando na marca de 2 milhões de exemplares distribuídos. Mas eu sabia que era o que Ele queria. E independente dos desdobramentos, das consequências e para onde isso vá no futuro, eu tenho sustentado uma decisão: eu não tenho ganho pessoal com os meus livros. Porque eu discerni isso. E não estou dizendo que se alguém tem errado, porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas eu entendi que independente de como os outros funcionam, Deus esperava algo de mim. Mas de novo, pensa no assunto que recebe oposição e crítica. Não sei se porque os que não fazem se sentem mal de Deus ter me pedido isso, mas já fui chamado de tolo, né? Já fui chamado de algumas classificações estranhas por ministros do Evangelho. Outro dia um falou para mim: R$1 que tu tivesse guardado por livro, você era milionário hoje. Falei: o diabo me fez a mesma conta outro dia. Que pensa o negócio que ele é bom, ele é esse tipo de contabilidade. Mas quando eu e você discernimos algo, nós precisamos ser sensíveis e fluir, obedecendo a Deus, oferecendo a Ele a disposição de dar o nosso melhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero te encorajar. O viver memorável não é necessariamente ser lembrado pelos homens, mas é principalmente, em essência, ser lembrado por Deus. Ser lembrado pelos outros acaba sendo consequência, um bom efeito colateral. Há um texto
que me faz entender que a questão de memória, quando a Bíblia fala de Deus lembrar, não é porque tem amnésia, problema de lembrança, e de vez em quando funcionou, né, a mente dele. Mas é uma forma de Deus retratar o que nós podemos classificar como uma questão de justiça. Hebreus capítulo 6, verso 10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Depois a Bíblia vai dizer: pois servistes e ainda servis os santos. Mas Deus está dizendo, não é o trabalho. O trabalho é consequência do quê? Do amor que vocês mostraram para comigo. E Deus está dizendo, é ruim, eu não sou injusto para esquecer. Quando você decide viver de uma forma memorável, você, por escolha, permanece na lembrança de um Deus que não apenas vai te favorecer, mas quando eu e você não estivermos mais aqui, Ele pode usar isso para que o impacto da nossa existência continue perpetuando pessoas. E tem gente que é a semelhança de Abel. Como a Bíblia diz de Abel, a gente pode dizer dessas pessoas, depois de morto, ainda fala. O que Hebreus, capítulo 13, verso 7 diz, para concluir aqui: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Quando alguém vive de uma forma memorável, não é para que ele seja exaltado ou glorificado, é para que ele inspire outras pessoas. É para que o impacto da sua existência, ainda que tenha terminado, o impacto continue.